Boa noite. Eu quero pedir para que você, meu irmão, minha irmã, abrir no livro de Marcos, segundo evangelho. Marcos é um evangelho diferenciado, faz parte dos 3 evangelhos sinóticos. Isso quer dizer, eles têm bem o encaixe um no outro nas palavras, pela instrução e inspiração do Espírito Santo do Senhor, mas cada um tem uma característica. Marcos, ele foi um jovem que apreciou o Evangelho desde o começo em que ele conheceu apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, e ele desenvolveu uma chamada para poder estar preparado para escrever este Evangelho tão importante que nós temos. Quando alguém pergunta qual é o primeiro livro que você acha que eu devo ler na Bíblia, eu sempre aponto o Evangelho de Marcos. E vamos ver melhor por quê. Nós não vamos ler todo o livro, são poucos capítulos, mas ele é rico em informação e muitas informações. Nós vamos ver primeiro o capítulo 1, versículo 14 e 15, onde João Marcos, seu nome completo, ele diz: "E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho." Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez, pedir sua proteção, pedir pelos anciãos que estão aqui na igreja, as anciãs, a irmã Vanessa que está completando mais um ano. Pedimos por aqueles que estão em casa esperando e aguardando o resultado do teste sobre este vírus que está cometendo no nosso país e no mundo, e alguns sendo levados a óbito. Nós pedimos clemência, Senhor, que o Senhor nos livre deste mal. Em nome de Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, Marcos apresenta o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos escreve esta frase depois que João foi entregue à prisão, João Batista. E ele estava dizendo: Jesus está às portas. O evangelista Marcos, ele prioriza as ações de Jesus para chamar a atenção do mundo e mostrar Jesus e a sua mensagem aos homens do mundo. Marcos apresenta Jesus em atividade e também os apóstolos em atividades. Marcos é bem útil no Evangelho, e isto é o que importa muito. Ele é oportuno quando nós vemos que ele faz parte daqueles que foram chamados logo no início da caminhada até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve e também passou por algumas situações com Marcos e que nós vamos comentar, mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, num dado momento, escrevendo essa carta a outro jovem evangelista, Paulo traz um certo lamento e diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Paulo diz: traga ele, que ele é útil. Na verdade, ele era útil para os apóstolos e se considerava um convocado por Deus. Quando nós entendemos que somos úteis no Evangelho, nos tornamos mais próximos e íntimos de Deus e dos irmãos que também se entregam à mesma causa. Isso é compreensível na igreja. Quanto mais nós nos entregamos e nos aproximamos de Deus, mais próximos nós vamos ficar dos irmãos. Isso estava acontecendo com estes homens de Deus e mulheres também. Ainda que aconteça algum imprevisto entre os irmãos, que pode acontecer, isso não pode descartar alguns desses irmãos como se não fossem mais úteis para andarem juntos em talvez empreitadas futuras. Foi o que aconteceu com João Marcos certa vez.
Numa associação entre Marcos com Barnabé e Paulo, durante a primeira viagem missionária para Antioquia, ela terminou repentinamente na cidade de Perge. Lucas usa uma frase para descrever o ocorrido, esta frustração da primeira fase pública da apresentação e serviço de João Marcos. Em Atos capítulo 13, versículo 13, está assim escrito: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, região da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Começou a viagem, foi até esta cidade de Pafos. Ninguém sabe o porquê João desistiu e voltou. Marcos, porque ele se afastou deles, é desconhecido, não temos notícia. Por hipótese ou achismo, pode ser que foi por medo do perigo ou receio de viajar tão longe em regiões desconhecidas com Paulo e Barnabé, mas está claro que em Atos 15, 38, que nós vamos ler daqui a pouco, foi por alguma causa considerada injustificável pelo apóstolo Paulo, e que a sua conduta agora era de tal modo que deixou Paulo tão chateado que Paulo já não estava mais disposto a novamente tê-lo como companheiro, por ser alguém inseguro ou que não está topando as empreitadas para poder seguir no rumo do Evangelho. Mas, irmãos, este abandono de serviço causou uma interrupção de comunicação entre eles. Um tempo para se afastar. Como nós vemos na palavra de Deus, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. E nesse momento eu creio que foi o momento entre Paulo e João Marcos, ou Marcos, se afastarem. Mas numa segunda viagem missionária, Barnabé insistia que seu sobrinho Marcos, interessante que Barnabé era tio de João Marcos, deveria acompanhá-los novamente. Foi aí que teve um problema maior. Quando ele desistiu, até que não foi tanto, mas numa nova viagem, lá estava João. E Paulo recusou essa proposta, como nós vemos em Atos capítulo 15, versículo 36 em diante. Vamos a uma rápida leitura para nós inteirarmos no assunto e depois nos aprofundarmos nos porquês. Em alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui nós vemos um racha no grupo. Barnabé foi para outro lugar com Marcos e Paulo e Silas para outro. Veja como Paulo era cuidadoso com as igrejas que eles organizavam, que eles queriam fazer uma viagem para ver como que aqueles irmãos estavam. Agora, quanto à viagem de Barnabé e João Marcos para a ilha de Chipre e seus resultados, Lucas, o escritor aqui, não comentou nada ele registrou, então vamos ficar calados. Esta escolha insistente de Barnabé por Marcos é sempre atribuída por causa do seu vínculo parentesco. E quero fazer uma observação com os irmãos, por ser uma relação entre tio e sobrinho, possivelmente Barnabé tomou partido. Então ele deixou a razão do lado e foi pelo vínculo familiar. Por isso, irmãos, eu só fazer um breve comentário com os irmãos, para que os irmãos possam digerir. Não é bom na igreja considerar muitos os vínculos de parentela. Isto é vínculo carnal,
sobre a relação espiritual entre os irmãos. Isto geralmente não é bom. Então eu gosto de comentar com os irmãos que aqui entre nós temos as famílias abençoadas de Deus, mas antes, acima das famílias, nós temos o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, nessa igreja não tem uma família que manda na igreja, não tem uma família que é humilhada por outra, ou que tem suas preferências porque é parente de um e de outro. Cada um nesta igreja está disponível para entender o seu chamado e se apresentar. Amém, irmãos? Que todos os irmãos e todas as igrejas que estão nos ouvindo possam fazer essa consideração. Mas enfim, irmãos, depois que Paulo optou por Silas para visitar as igrejas na Síria e na Cilícia, interessante que diante deste, vamos dizer, racha, quem teve a aprovação dos irmãos foram Paulo e Silas. Nós vemos no versículo 40 que diz que eles partiram encomendados pelos irmãos à graça de Deus. O evangelho apresentado por Marcos, voltando ao nosso evangelho, que é o autor, é de ação e execução. Poderia ser chamado o evangelho da mão operante de Cristo e dos apóstolos. O evangelho de Marcos é o mais curto dos 4. Mesmo assim, contém detalhes mais ricos da vida, do serviço do nosso Senhor, e ele usa a dinâmica de todos, inclusive dos apóstolos envolvidos. Por exemplo, enquanto Mateus apresenta a supremacia de Cristo, Marcos apresenta a submissão de Cristo como servo. Aquele que é maior em majestade foi mais humilde no serviço, o maior servindo os menores. Assim foi de fato Jesus. Marcos apresenta o nosso Senhor de tal forma que nos possibilita apreciar Jesus como se, por exemplo, ele estivesse se movimentando entre nós quando nós lemos o livro de Marcos. Por exemplo, em uma das descrições que Marcos fez, ele relata um fato com seu mais próximo apóstolo, Pedro, e ele apresenta Pedro em ação. Após Pedro ser liberado da prisão, nós vamos ler alguns itens, por um anjo do Senhor, quando ele foi preso, livrando-se das mãos de Herodes, que queria assassiná-lo. Isso nós vemos em Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos ler 5 versículos, para a gente entender o assunto, sem muita leitura, porque senão o nosso tempo corre, mas eu quero deixar assim bem esclarecido o que estava acontecendo. Nós vemos no versículo 1 que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero fazer um comentário e gostaria que você prestasse bastante atenção. O que nós lemos nesses poucos versículos é que havia uma onda de que fazer ou maltratar os apóstolos ou os discípulos do Senhor ganhava adeptos entre os judeus, e Herodes gostou de fazer esse tipo de coisa. E chegou um dado momento que prenderam Pedro. E era a época dos ázimos. Lembra que a festa dos ázimos era 7 dias, depois vinha a Páscoa. E Herodes falou: vou esperar apresentar Pedro ao povo, em que dentro do rito judaico podemos assassiná-lo. E eu assassino e eles vão ficarem contentes com isso. Então Pedro era guardado por 4 vigias, 4 por 4, 16, durante as 4 vigílias da noite. E isso com o máximo cuidado para que Pedro não escapasse de jeito nenhum, porque Pedro era um triunfo para Herodes para apresentar
ao povo depois da Páscoa e ele ser assassinado. Quase como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Praticamente uma comparação em fazer isso com Pedro. Mas interessante, irmãos, nada acontece sem a permissão de Deus. Mesmo que os poderosos estão todos certos para fazer. Mas como muitas coisas são revertidas pelas orações dos justos. Leia no versículo 5 que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Pedro preso e a igreja orando madrugada afora. Nem mesmo Pedro acreditou de imediato que estava sendo livrado da morte pelas mãos de Deus. Depois de Pedro ser guiado pelo anjo, e ele foi solto da prisão, e o anjo despediu dele na primeira rua, e aí ele se apartou de Pedro. Só então depois que Pedro acordou do que era a realidade a sua libertação. Vamos ler para entender melhor? Atos capítulo 12, versículo 11 e 17. Presta atenção nessa leitura também. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, como nós já comentamos. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, isto é, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é seu anjo, isto é, o anjo de Pedro. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor lhe tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, e partiu para outro lugar. Então a gente vê nessa leitura, irmãos, enquanto Herodes fazia parceria com os judeus para pôr fim espetacular na vida de Pedro, a igreja ainda orava durante a noite para sua liberação ou libertação. E eles estavam fervorosos nas orações. Mas, irmãos, não acreditaram na imediata resposta de Deus. Estranho. Eles oravam, quando viram Pedro, não acreditaram. Eles estavam orando para a libertação de Pedro. E quando Pedro apareceu, eles não acreditaram, acharam que era um anjo, um espírito de Pedro. Oravam apenas na esperança humana. Isso acontece conosco. Nós oramos até nos limites humanos. Por isso que não acreditaram na menina de nome Rode. E eles disseram: é um anjo de Pedro. Interessante que essa menina quis fazer até uma surpresa, né? Então ela não deixou Pedro entrar e foi lá e disse: olha, Pedro está aí fora. Veja que João Marcos, ou Marcos, mostra detalhe de nós nesses fatos. Pois não somos diferentes daqueles irmãos. Nossa fé pode ser limitada quando medimos nossas orações apenas no alcance humano. Você já teve algumas orações que, de tão impossível que são, você apenas ora. Mas espera que Deus também não vai responder tão bem assim quanto esses absurdos. E Deus responde. Amém? Amém. Creio que esta proximidade entre Pedro e Marcos e a sua casa contribuiu para Pedro adotar Marcos como seu filho. Como ele diz em 1 Pedro 5,13, e meu filho Marcos. Não havia como Pedro não ter consideração por esta família. E isto acontece com as nossas famílias da igreja também. Não tem como nós não termos considerações para as famílias que compõem a igreja. E Pedro tinha consideração por João Marcos, até que nós vemos que na casa de João Marcos estava reunida a igreja quando eles estavam orando e Pedro na prisão. Então, irmãos, sendo que essa aproximação fez com que Marcos fosse testemunha dos discursos, pregações e milagres
que os apóstolos, e inclusive o apóstolo Pedro, operava, e ele escreveu tudo o que ele podia escrever. Há um dito entre os irmãos que Marcos obteve os fatos do Evangelho de Pedro e de Paulo ele teve a explicação de Paulo. Outro fato descrito por Marcos foi a interessante pregação de Pedro na casa de um centurião chamado Cornélio. 2 exemplos que nós vamos ver hoje. Naquela oportunidade, Pedro descreve o ministério terrestre do Senhor Jesus e torna quase que um resumo do Evangelho de Marcos, aquelas falas de Pedro daquela noite. Pedro relata o caminho do Salvador desde o início do seu ministério na Galileia, depois João Batista, a missão de Jesus, seus sofrimentos, morte, ressurreição e ascensão. Nós vamos ler agora em Atos capítulo 10, versículo 34 e 43. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Como é bom ler que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo escreveu isso aos irmãos em Roma, na carta aos Romanos, e isso tem muita significação em relação à salvação. E essa é uma constatação apostólica. E nós vemos que no versículo 35, ele diz: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, isto é, todo aquele que crer, o teme e faz o que é justo. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Amém, irmãos? Amém. Este relato de Pedro é impressionante. E ele conta a história de Jesus e o poder dele e a delegação que ele deu àqueles que estavam com ele. Pedro estava numa cidade chamada Jope. Lá ele havia ressuscitado uma discípula chamada Tabita, que tem o nome também de Dorcas. Antes desse fato na casa de Cornélio. Aqui eu inverti os fatos para você compreender a situação que Pedro fez essa pregação. Esta irmã era cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. Então Dorcas era uma mulher, uma discípula do Senhor, que fazia doações aos discípulos e aos necessitados. Aconteceu que ela adoeceu e morreu, e isto gerou uma grande tristeza entre os irmãos e principalmente entre as viúvas do Senhor. Então os discípulos, ouvindo que Pedro estava por perto, na cidade chamada Lida, mais ou menos uns 23 quilômetros entre Lida e Jope, chamaram Pedro com urgência e disseram: Dorcas faleceu, corre aqui. E Pedro veio. Quando Pedro chegou, as viúvas estavam no quarto do andar superior, chorando. E elas mostravam as túnicas e as roupas que Dorcas tinha feito, que ainda estava com elas. Em Atos 9, 40 e 41, 2 versículos, veja a atitude de Pedro. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém, irmãos? Amém.
Pedro ressuscitou Dorcas. Eu penso, imagine você que nos ouve, você, meu irmão, que está aqui presente, o efeito que causou, que provocou este momento entre aqueles que viram o poder de Deus em Pedro. E Marcos estava ali assistindo. Com o mesmo comportamento santo da discípula Dorcas, na cidade de Jope, e nós lemos que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, este centurião Cornélio fazia as mesmas coisas que Dorcas. Quando nós vemos que ele era um homem da alta corte romana, onde Pedro fez aquele discurso que acabamos de ler, em Atos capítulo 10, versículo 2, nós vemos sobre quem era Cornélio, o que ele fazia. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, isto é, tinha os seus servos e a seus filhos em sujeição, o qual fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Um homem importante da sociedade voltado-se ao Senhor. Observe que independente de profissão, qualificação social, nação, posição financeira, como podemos dizer, temos um Deus que não mede as pessoas por estas coisas terrenas. Lembra-se que nós lemos que nós temos, Marcos diz que nós temos um Deus sem acepção de pessoas. E nós vemos Paulo dizer logo nos primeiros capítulos da carta aos Romanos que Deus é sem acepção de pessoas. Amém, irmãos? Pessoas que o Senhor chama, eles respondem ao Senhor. Deus observa, irmãos, não a nossa qualificação social, ou de idade, ou de saúde, ou de raça. O Senhor olha no coração de cada um de nós. Amém. Os corações nossos são todos iguaizinhos. Amém. E o que está dentro do homem é que Deus vê. Ainda no capítulo 10, nós vemos que este homem, no capítulo 10, versículo 3, veja, e este já quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, quem é Senhor? Só quero que você lembre de uma situação. Nós lemos no versículo 2, que independente de Deus ter chamado Cornélio, ele já tinha uma predisposição de fazer boas obras, atender os necessitados, mas isso ele não computava com valor algum para ele. Mas nessa leitura que nós vemos, o Senhor viu o que ele fazia e chamou. E este homem, Cornélio, no versículo 4, fixando os olhos no anjo e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atente a isso. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por nome ou sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem na sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Amém? Aqui nós vemos que, quando o Senhor falou com Cornélio, ele disse o seguinte, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Toda oração deve ser carregada de ação. E Tiago fala que se a gente ter compaixão de alguém e não fazer nada por ele, nós não fizemos nada. E este atributo que Cornélio tinha, além dele orar bastante, ele também agia bastante. Lembra-se que nós comentamos que o evangelho de Pedro é o evangelho que demonstra ação. Este é o tema nosso. O evangelho que cobra ação. Depois dessa revelação do Senhor, quando Pedro encontra-se com Cornélio, interessante que ele quis adorar Pedro. Mas Pedro disse, Atos 10, 25, 26, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou.
Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, Cornélio, eu sou homem como você. Nós dois somos iguais. O que sabemos nesses relatos é que Marcos acompanhava todos esses momentos espetaculares das ações de Deus e dos seus apóstolos, e naqueles corações diferenciados, que ainda não eram discípulos, mas tinham atitudes. Como sabemos, Marcos não era um dos 12, mas teve o chamado para poder escrever o Evangelho, um deles, através desses testemunhos presenciais na inspiração do Espírito de Deus. Outro fato, irmãos, que contribuiu com João, hebraico, e Marcos, um nome grego-romano, que é que ele era filho de uma mulher chamada Maria, como nós já vemos onde eles estavam reunidos. E Maria era uma mulher temente a Deus, tal como Timóteo teve berço para poder formar esses homens. Observamos que quando Pedro chegou na casa de Maria, existia um portão, depois um pátio. Essa casa não era uma casa simples. Provavelmente Maria era uma mulher que era rica. E aí nós vemos que essa casa era de um tamanho suficiente para que os irmãos reunissem naquela casa para poder cultuar e orar a Deus. Veja em Atos capítulos 12, versículo 12 e 13, apenas 2 versículos. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar. Então existia uma certa distância que não dava para ouvir. Mas depois viram Pedro acenando e dizendo: não faz barulho não, que eu tenho que sair daqui logo. Só avise Tiago que eu tenho que sair, porque senão me pegam de novo. Amém, irmãos? E olha que interessante esses detalhes que enriquecem muito para que a gente tenha informação. Como é que a igreja era estabelecida, quase que uma rotina do dia a dia, e de alguns casos excepcionais que podemos ver como uma fotografia quase que em 3D. O Evangelho de Marcos é assim, e a igreja reunia, e certamente, irmãos, eu creio que este foi o cenáculo que o Senhor tomou a sua última ceia. Possivelmente foi nesta casa em Jerusalém. Antes de nós terminarmos, e no Evangelho de Marcos, com essas informações que nós estamos tendo sobre alguns fatos que nós evidenciamos acontecer, Marcos deve ter escrito particularmente para encorajar os irmãos de Roma, quando ele escreveu este Evangelho. E ele apresenta Cristo como o servo em ação. No capítulo 10, versículo 45, veja o que Marcos escreve: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Aqui ele lembra de Isaías 42 e 1, quando ele escreve, e ele repete Isaías. O segundo item é que Jesus foi um servo a serviço do Pai para executar o plano divino entre nós. Jesus se submeteu sem reservas à vontade de Deus, como nós vemos Paulo escrever em Filipenses capítulo 2, e apenas 2 versículos novamente, 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se em si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Jesus tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando nós vemos a angustiante oração de Jesus lá no Getsêmani, é demonstrada esta verdade ao dizer: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, orando Jesus ao Pai. E isso em Marcos 14, 36. Por causa dessa aceitação, Jesus cumpriu plenamente, submetendo a todas as afrontas, e chegou ao seu objetivo final. Jesus servo, a serviço do Pai, desde o nascimento até a morte, sendo obediente. Obediência, irmãos, é um dos requisitos fundamentais para que o Senhor cumpra
a missão que Ele quer em cada um de nós. Você tem que estar disposto a obedecer. De outra característica é que Jesus agiu como um servo a serviço dos necessitados. Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como nós vemos em 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, mais uma vez. Através desse fato, ele identifica com os homens. Ao lermos os evangelhos, vamos presenciá-lo sempre servindo e curando os enfermos, alimentando a multidão e trazendo conforto, esperança e alegria para quem lhe procurava. Jesus nunca decepcionou alguém que lhe procurava com o coração aberto, com fé. Jesus sempre dizia: grande é a tua fé te salvou. Jesus nunca decepcionou quem lhe procurava com qualquer necessidade que fosse, desde que não fosse com segundas intenções. Mas aqueles puros, nobres de coração, Jesus nunca negou nada. E Ele continua não negando nada. A oração, irmãos, tem um poder de campo aberto nos seus muitos efeitos, que nós nem sabemos direito o alto grau de alcance que ela tem. Amém? Por isso que Jesus veio a serviço dos pecadores. Antes da dívida quitada, antes de Cornélio ser um homem, vamos dizer assim, membro de uma igreja, batizado, ele já tinha a característica de alguém que necessitava do Senhor. E quando o Senhor chamou, a voz não foi estranha. Ele disse que é, Senhor, que o Senhor quer. Assim, quando o Senhor falou com outros homens, como Abrão, por exemplo, foi de reação imediata à obediência. Para nós nos prepararmos para a finalização desse sermão desta noite, a mensagem central de Marcos é a salvação através da morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é ação. A ação obediente. Ele é apresentado como o Filho do homem que veio para dar a sua vida. É por isso que a igreja está aqui hoje. É por isso que irmãos viajam alguns quilômetros. Lembrar dos irmãos que estão de Ilha Solteira. Lembrar que Pedro caminhou 23 quilômetros aproximadamente para poder ver o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Ver o que está acontecendo. Ver fazer o encontro. Fazer a reunião e orarmos uns pelos outros tem um efeito, volto a dizer, pela fé e a graça de Deus. Amém. Amém? Como nós vemos que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Amém. Que este renovo de fé, através das misericórdias de Deus, possa estar fincada no seu coração. Amém. Para que Deus faça a sua grande obra em você, na sua família e na igreja que você pertence. Amém. Boa semana a todos nós, na graça de Deus. Amém, irmãos.